Seja bem-vindo à 52ª aula do curso de Trigonometria do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu irei resolver este exercício que diz o seguinte: esboçar o gráfico das funções e identificar o conjunto imagem e o período. Bom, para começar a resolver aqui, tem a função do item A, y igual a 2 vezes o cosseno de x. Primeira coisa que eu vou fazer, vou pegar o meu círculo trigonométrico, vou pegar os arcos notáveis e seus valores em radianos. E vou o quê? Estipular eles para x. Então, x igual a zero, por quê? Quanto vale o arco de 0 grau em radiano? Zero. X igual a π sobre 2, por quê? Porque essa aqui é a medida em radiano do arco de 90 graus. X igual a π, a medida em radiano do arco de 180 graus. X igual a 3π sobre 2, a medida em radiano do arco de 270 graus. X igual a 2π, a medida em radiano do arco de 360 graus. Agora, por que eu estou fazendo isso? Porque os arcos notáveis possuem um cosseno fácil de se obter. Eu não preciso fazer conta. Eu só preciso fazer uma associação aqui, ó. Eu pego o meu plano cartesiano aqui no círculo trigonométrico, ó, coloco o limite, os limites, da função cosseno. Cosseno de x tem como limite, ó, 1 e menos 1. Então, qual é o cosseno do arco de 0 grau? 1. Qual é o cosseno do arco de 90 graus? Que é π sobre 2, ó. Você lê sempre o cosseno na abscissa x. Cosseno aqui, ó, neste ponto aqui, ó, o x vale quanto? 0. O y tem outro valor, mas o x aqui, ó, em π sobre 2 é 0. Cosseno do arco de 180 graus, ó. O x aqui vale menos 1. Então, cosseno do arco de 180 graus, que vale π em radiano, é menos 1. Cosseno do arco de 270 graus. 0, ó, x aqui vale 0. O valor do cosseno você sempre vai ver aqui, ó, no eixo x do plano cartesiano. Cosseno do arco de 360 graus. O arco de 360 graus está aqui, ó, a mesma extremidade do arco de 0 graus. Aqui, quanto vale o cosseno? Vale 1. 1 positivo. Então, com esses valores, o que eu vou fazer? Ó? A função aqui é 2 vezes o cosseno de x. Eu estipulei esses valores para x. Tem os cossenos de cada um, é só multiplicar por 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes menos 1, ó. Menos 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. Tem os valores. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso construir o gráfico. Mas antes de fazer isso, eu vou deixar um recado aqui para vocês. O conteúdo disponível aqui no canal Passo a Passo é gratuito. Mas se você quiser contribuir com este canal de forma voluntária, você pode contribuir aqui nesta conta, pode contribuir através do Pix ou através do Apoia-se. Os links aqui também estarão presentes na descrição deste vídeo. Retornando aqui, ó, construindo o gráfico. X igual a 0, y igual a 2. X igual a π sobre 2, y igual a 0. X igual a π, y igual a menos 2. X igual a 3π sobre 2, y igual a 0. X igual a 2π, y igual a 2. Então tem aqui, ó, o meu gráfico. Essa aqui, ó, é a onda da função cosseno de x quando ela é multiplicada por 2. Uma coisa que eu tenho que ressaltar aqui, gente, e é uma dica aqui, ó, que vocês poderão aplicar em outros exercícios que vocês estiverem aí resolvendo. Sempre que eu tiver uma função aqui, ó, cosseno ou seno de x multiplicada por um valor, o que vai acontecer é, se o valor for maior do que 1, é a ampliação da imagem. A ampliação, ó, do limite em y. Pense, ó, cosseno de x tem como limite menos 1 em 1. Então aqui em y, ó, se estiver só a função aqui, cosseno de x, eu teria aqui, ó, menos 1 em 1. Mas só que como está sendo multiplicado por 2, o que acontece? Eu amplio a imagem em 2 vezes. Então, se o limite positivo era 1, passa a ser 2. Se o limite negativo era menos 1, passa a ser menos 2. Se eu tivesse aqui, ó, 3 multiplicando, eu teria aqui, ó, menos 3 e 3. Se fosse 4, ó, 4 positivo e menos 4. 4 negativo aqui. Agora, se fosse um número maior que 0 e menor que 1, eu teria o quê? A redução aqui, ó, da imagem dos valores em y. Imagine aqui, ó, que tivesse meio aqui, ó. Eu teria, ó, meio vezes 1, meio. Meio vezes 0, 0. Meio vezes menos 1, menos meio. Então, teria o quê, ó? A redução aqui da imagem. Os meus limites na imagem seriam o quê? Menos meio e meio positivo.
Então isso aqui, ó, é um conceito que você tem que levar para os exercícios. Porque sempre que você vê isso aqui, ó, se você tiver um exercício que tem essa configuração e você tiver que fazer o gráfico, só de você ver, caramba, ó, tem um número maior do que 1 multiplicando a minha função cosseno de x ou seno de x, não importa. Eu tenho que ter o quê? A ampliação da imagem. Se ao fazer o gráfico você não teve essa ampliação dessa forma proporcional, o que ocorre? Você fala, caramba, tem alguma coisa errada aqui. Se for um número menor que 1, opa, tem que ter a redução da imagem. Agora, prosseguindo aqui, ó. O exercício pediu para dar o conjunto imagem e o período. A imagem, ó, é os valores de y. Vai de menos 2 a 2. Agora, o período, qual é? Simples, gente. Ó. O período é o espaço que eu percorro em x para a função ó, sair do seu ponto máximo na imagem, ir até o mínimo e retornar ao ponto máximo. Portanto, ó, o período ó, vai de 0 a 2π, portanto, o período é 2π. Agora, vamos para o próximo item, o item B. Eu tenho aqui, ó, y igual a 2 vezes o cosseno de x. O que eu faço aqui? O mesmo que eu fiz no item anterior. Pego aqui, ó, os valores dos arcos notáveis em radiano. Estipulo para x. Só que agora eu divido por 2. Agora, por que isso? Simples, gente. Sempre que você tiver aqui, ó, um valor maior do que 1 multiplicando x, eu vou ter o quê? A redução do período. Esse x aqui, ó, sendo multiplicado por 2, quer dizer que o meu período vai ser reduzido em 2 vezes. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar aqui ó, os valores dos arcos notáveis, que são os valores que eu estipulei para x, que são os valores cujo valor do cosseno eu já conheço, eu vou ter o quê? Que dividir por 2. Se eu tivesse aqui ó, 3 multiplicando x, eu tinha que dividir por 3, porque isso que significa que o meu período está sendo reduzido em 3 vezes. Então, sempre que você tiver um valor aqui ó, multiplicando x que for maior do que 1, você vai fazer isso. Ah, mas se o valor não for maior do que 1, for menor do que 1, for maior que 0, menor do que 1, o que eu faço? Aí você me pergunta isso, caramba, o que eu faço? Simples, ó. Imagine que eu tivesse aí, ó, 1/4 ou meio, né, multiplicando x. O que acontece com o período de uma função cosseno ou seno de x quando ela está sendo quando o seu valor, né, quando o seu x, quando a sua variável, né, está sendo multiplicado por um número menor do que 1. Se por um número superior a 1, eu tenho a redução do período, por um número inferior a 1, eu tenho o quê? A ampliação do período. Se eu tivesse aí, ó, 1/4 multiplicando x, aconteceria o quê? A ampliação do período. Isso quer dizer que a minha função ela é mais lenta. Ela se move mais lentamente no plano cartesiano. Mais para frente eu vou resolver um exercício no qual aqui a variável vai estar sendo não multiplicada por um número maior que 1, mas por um número menor do que 1. E vocês vão ver o que eu estou falando aqui. Agora, prosseguindo. Ó, pego os valores para x e divido por 2. E vou ter isso aqui. Ó, 0 dividido por 2, 2. Π sobre 2 dividido por 2, π sobre 4. Π dividido por 2, π sobre 2. 3π sobre 2 dividido por 2, 3/4. Não, 3π sobre 4. 2π dividido por 2π. Então, pego estes valores aqui, ó. E agora eu vou voltar aqui. Então, vou ter, ó, cosseno de 2 vezes 0. 1. 2 vezes 0, 0. Cosseno de 0, 1. Cosseno de π sobre 4 multiplicado por 2. Vou ter o quê, ó? Cosseno de 2π sobre 4. Divido em cima e embaixo por 2 para simplificar. Então, vou ter o quê, ó? 2 dividido por 2, 1. Sobra π. 4 dividido por 2, 2. Então, cosseno de π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é 0. É o cosseno do arco de 90 graus. 0. Cosseno de 2π de 2 vezes π sobre 2. Corrigindo, gente. Cosseno de 2 vezes π sobre 2. 2 vezes π, 2π. Então, vou ter ó, cosseno de 2π sobre 2. 2 em cima, 2 embaixo, se anulam. Fica só π. Cosseno de π é menos 1. É o cosseno do arco de 180 graus. Cosseno de 3π sobre 4.
Multiplica aqui por 2, né? Que é cosseno de 2 vezes 3π sobre 4. 2 vezes 3, 6. Então, vou ter, ó, 6π sobre 4. Divide em cima e embaixo por 2, simplifica essa fração. Vou ter o quê? Cosseno de 3π sobre 2. É o cosseno do arco de 270 graus. Isso é zero. Agora, cosseno de π aqui, ó. Cosseno de 2 vezes π. Vou ter o quê? Cosseno de 2π. Cosseno de 2π é 1. É o cosseno do arco de 360 graus. Agora que eu tenho os meus valores, o que eu faço? Construo o gráfico. Então, vou ter este aqui, ó. Este aqui é o gráfico. X, ó, sobre 2 igual a 0, y igual a 1. X sobre 2 igual a π sobre 4, ó. Y igual a 0. X sobre 2 igual a π sobre 2. Y igual a menos 1. X sobre 2 igual a 3π sobre 4, ó. Y igual a 0. X sobre 2 igual a π, y igual a 1. Perceba, ó, considere esses valores aqui, ó, da coluna do meio. É para esses valores, ó, que eu obtive o cosseno. Então, gente, ó, perceba que o que eu disse. Eu disse o que, ó? Tem um valor maior que 1 multiplicando x, eu tenho o quê? A redução do período. O período da função cosseno de x é o quê? É 2π. Agora, o período da função cosseno de 2 vezes x é 2 vezes menor, ó. É π. Perceba, para eu ir do ponto máximo da imagem para o mínimo e retornar para o máximo, eu percorri este espaço aqui em x, ó, π. Então, o período aqui, ó, vai de 0 a π. Esta função aqui, ó, é como se fosse, pense o seguinte, ó, a função cosseno de x, ela percorre o ciclo trigonométrico, né, o seu período é de 2π. A função cosseno de 2x é 2 vezes mais rápida. Então ela faz o quê? Ela percorre o mesmo espaço na metade do tempo. É como se fosse um carro a 100 por hora e outra a 200 por hora. Bom, a imagem aqui, ó, é de menos 1 a 1. A imagem você sempre vai ver, ó, na ordenada y. Qual é o valor mínimo da imagem? Menos 1. Qual é o valor máximo? 1 positivo. Portanto, ó, qual é a resposta aqui, ó? Esta aqui, ó. Imagem de menos 1 a 1 e o período π. Bom, gente, espero ter sido bem claro aqui na resolução deste exercício, mas se ficou qualquer dúvida aí da parte de vocês, escreva nos comentários. Agora, se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar aí o seu like. Se você também gostou deste canal, não se esqueça de se inscrever. Tenha bons estudos e até os próximos vídeos.